O gás da minha casa acabou. E a gente, mulher, né? Deus, que história é essa, Senhor? Eu não pedi pra ser chamada. Eu não pedi esse negócio de obra. Eu não gosto disso. Eu dizia pra Deus, eu não gosto, eu não quero isso. Luiz Cláudio sempre foi muito crente. Ele nasceu também nesse manto aí de mistério aí, berço evangélico, mas ele é muito crente mesmo, muito crente. Pensa no rapaz crente, é ele. Eu me converto todo dia ele ora por mim. Com a mão no bujão de gás e falou, Espírito de Deus, sopra gás dentro desse botijão. Derline, acende o fogo. Aí eu acendi, a minha fé tava lá no pé. Fé nenhum, fé... Puf, apagou. Eu falei, tá vendo, Luiz Cláudio? Não tem gás. Ele, não, vai soprar. Em nome de Jesus, eu creio, é gás nesse bujão. Acendi outra vez. Puf, pegou. Quando pegou aquele negócio meio amarelado, aquela chama, né? Ele vai ficar azul, porque Deus não erra, Deus não falha, o Senhor falou para eu colocar a mão. Meu Deus. Eu pensando, Luiz Cláudio é doido, gente, muito doido. Aí eu dentro de mim, Senhor, honra a fé dele, que é pra ele não ficar desanimado. Que com aquele gás, a gente não tinha chuveiro elétrico, porque queimou também. A prova tava grande, hein? Esquentava água para tomar banho, era inverno. Cozinhava feijão, e eu disse pra ele assim, vontade de comer um bolo. Ele, por que tu não vai fazer o bolo? Faz o bolo. Eu falei, se eu acender o forno, vai acabar o gás. Ele, não vai acabar. Tu não tem fé não, menina, pode assar o bolo. Gente, 5 meses aquele gás ficou no meu botijão. Deus. Quando foi que acabou, Derline? Quando Deus abriu a porta pra ele, no primeiro salário, o gás, puf, acabou. Que a gente tinha dinheiro para comprar, me marcou muito. Um outro fato que me marcou muitíssimo foi quando Jesus levou meu pai, né, que a psicóloga lá da igreja é um amor de pessoa, a missionária Patrícia Peçanha. Eu, quando puder trazer ela, traga, porque a mulher é de outro nível. Ela disse para mim que é aí que eu senti, não vou saber explicar na linguagem técnica dela, né? Ela disse que é aí que eu tive o sentimento da orfandade, porque enquanto mamãe foi e papai ficou, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho meu pai ainda, mas quando o Senhor levou meu pai, e a minha oração no leito dele era essa, Senhor, você vai me deixar órfão? Revoltadíssima, fiquei revoltada. Eu falei, tanta gente mais velha do que eu. Tem gente que tá com 70 anos e tem mãe, e tinha mesmo lá na igreja. Oxe. E como que eu não tenho nem mãe e agora não vou ter pai também? Fiquei muito chateada com Deus. Aí Deus levou, não teve papo, pude chorar o quanto foi, orei, não deu jeito, Deus levou. Então eu fiquei muito revoltada com Deus. E eu penso que Deus me permitiu passar por isso, porque hoje eu tô tratando de uma pessoa assim, que perdeu a mãe recentemente, tem uns 2 meses, a pessoa está num estado muito ruim, né? Psicologicamente falando, está bem debilitada, e todas as vezes que eu vou aconselhá-la, eu me lembro do que eu passei. Eu vejo pessoas perdendo a paciência com ela, dizendo, tem que levantar, já foi, chega, quem morreu, morreu, não sei o quê. Mas para quem perdeu, é terrível. E eu me recordo que nessa época, era época de pandemia. Quando Jesus levou mamãe, nós enterramos e nesse mesmo dia eu fui pregar. Porque na minha cabeça, não, Deus me deu, Deus tomou, e ela queria que eu fizesse isso mesmo, ela me ensinou assim, mas quando foi com o papai, não tinha culto, não tinha agenda, não tinha nada, era só dentro de casa o tempo todo. E raramente tinha algum lugarzinho para ir. Só que no final do ano começaram as agendas a voltar, o culto, né? E eu fui pregar num determinado lugar. Festa de uma pastora. Eu fui porque eu falei que ia, porque eu falei para Deus, nenhuma célula do meu corpo quer ir para esse culto hoje não, Senhor. Eu não quero nada. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais ser dirigente de igreja, eu não quero mais cargo nenhum. Ainda que o Senhor nos leve para a matriz, eu quero ficar sentada como uma pessoa comum. Tinha uma irmã que eu sempre dizia, Deus, eu quero ser igual a fulana, que ela entra e sai e ninguém nem vê. Quero ser desse jeito. Fui pregar na festa dessa pastora e lá, irmãs, eu tava uma atriz lá, sorrindo, mas só Deus sabe. Por casa, do nada, minhas forças se acabaram no meio da rua, a gente veio de Uber até certa parte, e a gente ainda morava numa comunidade, o Uber só deixava no pé do morro. No caminho para casa, minhas forças se acabaram, eu caí no chão, deitei, não queria levantar de jeito nenhum.
E o Luiz Cláudio dizia, o que tu tem, o que tu tá sentindo? Eu não sabia explicar. Era uma dor que parecia ser física, ao mesmo tempo ela não era física. Eu fui tentando explicar pra Patrícia, a psicóloga, ela dizia, não, isso aí que você está sentindo é uma pessoa depressiva, não sei o quê, né? Falta de ar terrível, uma dor no meu peito, eu não conseguia levantar e uma vontade de chorar, mas o choro não saía. Isso me marcou muito, porque o Luiz Cláudio teve que me carregar para casa. Chegando em casa, eu disse para ele, chega, para mim não dá, tá vendo aí, eu fui tentar pregar e deu tudo errado. Porque a gente sabe que quando a gente está pregando, existe uma descarga emocional ali acontecendo. Quando acaba, sim, parece que os nossos hormônios estão um pouquinho desordenados, né? Por isso que tem muita gente que gosta de ficar isolado, gosta de ficar quietinho. Existe uma coisa aí que acontece que só o psicólogo sabe explicar, mas que já é natural. Imagine você já estando numa debilidade emocional. Então, para mim, aquilo dali eu falei, chega, não vou mais, porque se eu for para acontecer isso comigo, e eu, de fato, não tinha força para levantar do chão. Ele me levou para casa e tal. Aí eu já tinha uma agenda marcada há muito e muito tempo, meses, antes da pandemia começar. Numa outra determinada igreja, num culto de domingo, e eu nunca vou esquecer disso. E eu disse para ele, eu não vou. Você vai lá e prega no meu lugar. Não vou de jeito nenhum. Na noite anterior dessa agenda, Pedro era pequenininho ainda, ele tinha 4 anos de idade, ele começa a chorar e chorar muito. Ele aponta para as paredes da casa dizendo, bicho, quer me pegar? Mamãe quer me pegar. E eu dizendo para o Luiz Cláudio, ó, você ora aí, eu deitada. Você ora aí que a batalha espiritual tá grande aqui em casa, hein? Você ora, ele, tu não vai levantar para me ajudar, não? Falei, não, eu tô de luto, eu tô triste e eu não posso levantar, mas você é crente, você ora. E ele começou a orar mesmo, orando na casa toda, eu te repreendo, na minha casa não, e não sei o quê. E o Pedro chorava, mas tá chegando, o papai tá me pegando, tá me puxando. Ele orando, ele disse assim pra mim, Derline, se você não se levantar agora, o que vai acontecer com o Pedro? Tem coisas que é pra você fazer. E lembra que eu disse que eu já ouvi a voz de Deus pouquíssimas vezes de fora pra dentro? Pois é. Essa foi uma das vezes que o Senhor me disse, Satanás não respeita teu luto. Ele não respeita o teu momento de debilidade. Levanta, saca a tua espada da bainha e entra na guerra. E eu disse, Deus, mas eu não consigo. E o Senhor disse para mim, outra vez, levanta, saca a tua espada da bainha e entra na guerra. Com pouca força, porque eu não tinha força nenhuma de levantar. Eu levantei, o Luiz Cláudio estava na cozinha, eu fui para a varanda e eu disse, em nome de Jesus, todo espírito imundo perturbador que está amedrontando meu filho, faça a tua bagagem e saia da minha casa agora, porque no que depender de mim, aqui em casa você não entra mais. Meu Deus. Eu me posiciono como um soldado valente de Deus nessa hora. E nessa mesma hora, o Pedro falou, tá correndo, mamãe, ele tá correndo. Foi embora, mamãe, foi embora. Eu caí de joelhos na varanda da minha casa. E eu disse, Deus, se o Senhor me ajudar, eu consigo. Mas tem uma dor na minha alma que eu não sei como me livrar dela. Fui pregar na noite de domingo, isso era um sábado. As irmãs me chamaram do lado de fora da igreja, fizeram uma roda, né, ao envolto de mim, uma roda de oração, me colocaram no meio. E com imposição de mãos elas foram me orando. Orando, toda a tristeza, toda a angústia. Porque Satanás, ele é oportunista. A depressão é uma doença, mas Satanás se aproveita da mesma para poder fazer a arruaça dele. E naquele dia eu vi a libertação acontecendo agora na minha vida, de dentro para fora. Em casa foi só externo. Ali foi de dentro para fora. Quando eu assumi o altar para pregar, eu já era outra pessoa. A tristeza estava lá, estava triste, mas não estava mais prostrada.